minha proposta para este webinário, ela surgiu um pouco logo após o convite, em que tive a oportunidade de fazer uma visita pelo histórico dos webinários, e são webinários muito interessantes. Quem não teve ainda a oportunidade de conhecer, eles estão disponíveis. Eu próprio também visualizei alguns, também para a minha própria formação e conhecimento de algumas tecnologias que foram partilhadas. Mas, como estava a dizer, após essa consulta, de facto, verifiquei que eram muitas atividades e muito ricas e muito interessantes para a área do ensino, e eu achei que poderia partilhar convosco algumas experiências de como as tecnologias neste momento de isolamento social nos poderiam auxiliar na área da pesquisa. Os aplicativos ou as soluções que eu aqui irei apresentar, elas são resultado da minha experiência, e tentei organizar esta sessão no intuito de vos socializar como é que eu, neste contexto, mantenho o acompanhamento dos meus orientandos, como é que mantenho a minha participação nos grupos de pesquisa, os contactos e as atividades que são necessárias para a produção científica, e irei fazê-lo numa dimensão perfeitamente livre. A maior parte dos softwares, eles são softwares gratuitos. Existe um ou outro software que eu irei referir que não é gratuito, mas a minha referência não está relacionada com qualquer tipo de vínculo profissional a nenhuma das entidades que produzem e comercializam os aplicativos. É resultado da minha experiência, e naturalmente que existem aplicações similares no mercado de outros fornecedores. Gostaria então de pontuar alguns elementos que se apresentam como alguns desafios no atual contexto que vivemos, particularmente para a questão da pesquisa. Nós temos, de facto, uma situação que é nova, que todos estamos a viver, e que julgo que, passado já tanto tempo, nos começa a trazer sérios constrangimentos de natureza psicológica, tanto para nós, professores, que somos orientadores, como também para muitos dos estudantes que estão a fazer os seus cursos de pós-graduação. Então, a situação, de facto, ela já está a assumir uma duração e uma proporção que nos causa alguns constrangimentos de natureza psicológica. Estamos perante uma situação em que temos mais dificuldades de comunicação, por muito curioso que possa parecer no mundo digital que temos, com tantos recursos que nos auxiliam, mas eu falo de alguns tipos de comunicação que são mais difíceis de fazer no contexto de pesquisa, em que muitas vezes essas comunicações são feitas de forma presencial e que assim determinam porque acabam por criar alguns constrangimentos à pesquisa quando são feitos à distância. Vivemos também um contexto que nos apresenta dificuldades nas situações em que muitas vezes os planos de pesquisa que estavam desenhados previam uma pesquisa de campo, que hoje não é possível. Temos também algumas dificuldades com gestão de prazos, nomeadamente os cronogramas dos projetos. Eles começam a sofrer riscos de estarem comprometidos porque existem atividades que não conseguimos mais executar porque não temos como sair das nossas casas. Vivemos também uma necessidade de produção científica que é permanente e que todos sabemos que estamos no meio académico, a necessidade que é essa produção, tanto para docentes quanto para estudantes, quanto para acrescentar e valorizar a avaliação dos próprios programas e os nossos currículos. Temos dúvidas quanto a novos procedimentos metodológicos, particularmente aqueles pesquisadores que não estavam tão familiarizados, por exemplo, com a dimensão distância e as tecnologias para executarem e implementarem algumas ações de pesquisa. E, perante também este contexto, as dúvidas que temos para a utilização de tecnologias para o ensino remoto, elas também são extensíveis à sua utilização
para as áreas de pesquisa. Então, poderia acrescentar aqui mais alguns elementos, mas parece-me que estes são suficientes para nós entendermos e partilharmos, principalmente, como a pesquisa também está a passar por situações peculiares neste atual momento. Então, a minha pergunta inicial, que tentarei dar algumas contribuições para encontrar respostas, é como é que a tecnologia nos pode ajudar a melhorar a pesquisa ou principalmente a desenvolver um pouco a pesquisa neste contexto que atualmente passamos. A tecnologia pode nos ajudar em diferentes áreas, desde a dimensão da pesquisa bibliográfica, à organização, planejamento e gestão da pesquisa, ao próprio processo de coleta de dados e ao seu tratamento, como inclusive à divulgação dos resultados da pesquisa. O mundo de soluções tecnológicas é muito vasto para esta área. De facto, existem muitas soluções tecnológicas, eu só coloquei aqui alguns exemplos. Naturalmente, que também muitos de vós utilizam e conhecem outras soluções tecnológicas, mas este quadro que está aqui pretende apenas ser uma referência, um exemplo que, de facto, existem várias soluções para diferentes momentos das atividades de pesquisa que nós vamos desenvolvendo. O que é que eu vou fazer hoje? Eu vou partilhar convosco algumas soluções de pesquisa, algumas tecnologias que eu estou a utilizar neste contexto atual para não só desenvolver as minhas próprias pesquisas, que desenvolvo autonomamente, como aquelas que eu desenvolvo nos grupos de pesquisa, no acompanhamento aos meus orientandos. Digamos que o que eu organizei para esta tarde foi uma partilha com outros professores, outros estudantes, de como é que eu estou a manter as minhas atividades de produção científica e de acompanhamento da pesquisa e que tecnologias é que eu estou a utilizar. Não são tecnologias especificamente desenvolvidas para este momento, muitas delas eu já as utilizava anteriormente, mas neste momento estou-lhes a dar uma intencionalidade específica para conseguir manter a minha atuação na área da pesquisa. Então, como ela pode, por exemplo, nos ajudar no acompanhamento remoto de projetos de pesquisa, e este é o tema que eu lancei como proposta para o encontro aqui com todos vós. E, como eu referi, é um relato de experiências. A professora, no início, apontou que, de facto, eu era professor, era e sou professor da Unilab, da Universidade Internacional da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira. Para quem não tem ainda muito conhecimento do qual é a missão da universidade, ela é uma universidade que surgiu da missão, digamos, das relações exteriores ao nível de uma cooperação sul-sul, particularmente com os países africanos da comunidade de países de língua portuguesa. E é uma universidade onde nós temos, de facto, estudantes e professores de várias nacionalidades e que, diariamente, na sala de aula, é muito fácil estarmos reunidos com 7, 8 nacionalidades. Para além da minha atividade dentro da Unilab, a minha principal atividade, naturalmente que nós, professores do ensino superior, muitas vezes acabamos por participar em projetos de pesquisa que resultam de convénios com outras instituições de facto, eu também estou em alguns projetos que resultam em parcerias com outras instituições, nomeadamente mantenho ainda alguma ligação na pesquisa com o programa de pós-graduação da UERN, a própria Universidade de Santiago, que tem um convênio com a Unilab, também já mantive algumas atividades e ainda mantenho de orientação de alguns projetos de pesquisa à distância. A Universidade Federal de Santa Maria, onde sou membro de um grupo de pesquisa, e mais recentemente de um projeto de pesquisa e extensão, simultaneamente, da Universidade Pedagógica Nacional das Honduras,
e, perante estes contextos, quais são as principais atividades que são necessárias de fazer no âmbito da pesquisa, essencialmente de apoio bibliográfico, necessidade de revisão de textos, de realizar alguns encontros de orientação, de participação em bancas, de aplicação de alguns instrumentos para coleta de dados, de realizar algumas reuniões de acompanhamento e progresso, de produzir análise de dados, fazer análise de dados à distância e também, que está muito ligado com a questão da pesquisa, que é muitas vezes a organização de eventos científicos, não é? Então, este contexto que eu aqui apresento é um contexto normal, natural, que com certeza também muitos outros pesquisadores estão a viver, e o que eu vou fazer então será partilhar a minha própria experiência. Principalmente tentando dar alguns contributos ou algumas respostas de como é que a tecnologia nos pode auxiliar neste contexto. Então, a primeira partilha, o primeiro desafio é de como é que nós podemos, particularmente nós professores, orientadores, encontrar algum tipo de ajuda para acompanhar o trabalho dos nossos orientandos. Antes de fazer essa partilha, dizer que algumas das soluções que eu vou apresentar, eu ponderei, bem, vou apresentar soluções tecnológicas que eu já tenho um domínio considerável, que já utilizo há algum tempo, e depois pensei, não, nós estamos todos a passar por um momento de perfeita descoberta, então eu vou partilhar soluções tecnológicas que eu já considero que tenho um domínio mais frequente, de há mais algum tempo, mas vou também partilhar soluções tecnológicas, algumas que eu estou também a descobrir, né? De facto, acho que no momento existe também esta reflexão e esta partilha e que estamos numa situação comum, então eu vou partilhar aplicações que de facto já têm um domínio maior, mas outras que eu também estou dando os primeiros passos e vou partilhar isso convosco. E neste sentido, a primeira proposta que eu partilho convosco é deste sistema, que é o IARS, que é um sistema que eu considero extremamente interessante para auxiliar os professores e os orientadores no acompanhamento dos trabalhos de pesquisa, dos seus orientantes, dos seus grupos de pesquisa. Ele funciona online. O IARS é resultado da sigla da professora Isabela Alarcão, uma conceituada pesquisadora portuguesa, e que colocou, é uma pessoa que trabalha muito na área das metodologias da pesquisa, com muitas publicações a essa área, e há algum tempo resolveu contribuir para a sistematização de todo esse trabalho que realizou ao longo da sua carreira na área das metodologias da pesquisa, na forma de um sistema de informação para apoiar pesquisadores e, particularmente, pesquisadores que têm sob a sua responsabilidade a coordenação de projetos de pesquisa. Então, ele funciona como um organizador conceptual do projeto de pesquisa, acompanhando todas as suas fases, permite uma interação com o orientador e o orientando e a equipe de investigação. Nós podemos cadastrar vários projetos de pesquisa. Um projeto de pesquisa pode ser um orientando, ou um projeto de pesquisa pode ser um conjunto de orientandos ou de pesquisadores que colaboram. Permite fazer a evolução dos orientandos num jeito de portfólio de investigação, juntando os documentos, os textos de apoio para esse projeto, e tem também a característica de produzir outputs em formato de Word que depois podem ser aproveitados para integrar nos relatórios. E tem também articulação com bases de dados e de gestores de referências bibliográficas como o Mendeley e o EndNote. Este sistema é um sistema que não é gratuito, ele é pago, tem um período de utilização de 15 dias gratuito, que é feito mediante a questão de um cadastro por e-mail. Eu já fiz uma exploração um pouco mais detalhada e mais séria e já estou na fase de fazer a aquisição, não só pelo contexto que vivemos, mas por aquilo que é
o desafio e o conjunto de tarefas que eu tenho para gerenciar os orientandos e considero que uma solução deste género me torna muito mais eficiente na gestão de todas essas tarefas do que fazê-lo por controle dos e-mails, por criar uma planilha em Excel. Ele tem uma organização que, de certa forma, sistematiza todas as etapas, digamos, triviais de um projeto de pesquisa. Aqui está um caso que eu fiz a introdução de um projeto para explorar e, de certa forma, conhecer melhor a solução, a parte do problema, da fundamentação, da metodologia, da parte da introdução dos dados. Ele não faz tratamento de dados, ele gerencia o projeto e permite que nós, em cada uma das etapas, aqui na questão da problemática do projeto, possamos inserir as questões de pesquisa, os objetivos, as hipóteses, podemos adicionar outras estruturas que achamos que são mais personalizadas, ou alterar os termos, não estamos tão familiarizados com estes termos. Às vezes existem instituições ou pesquisadores que não gostam da expressão coleta de dados e querem alterar o nome. Portanto, tudo isto é parametrizável neste sistema. E permite também, aqui já estou na tela da metodologia, inserir e associar à metodologia qual é o paradigma de investigação, que ferramentas tecnológicas vamos usar, se temos alguns instrumentos de coleta de dados. Então, nós podemos criar aqui um portfólio do projeto de pesquisa e associar a este projeto um orientando, mais do que um orientando, associar, se for necessário, alguns textos de leitura para o orientando a este projeto, criar um calendário com um cronograma do que é necessário ele produzir, colocar notas, podem ser notas de comentários, para que não fique o projeto e o e-mail à parte, com os comentários, ficar tudo reunido aqui. Então, eu considero uma atividade interessante, um projeto, aliás, interessante, e que, inclusive, como forma de ajuda em cada uma das etapas, tem até um apoio teórico e metodológico, não é? Às vezes, os orientandos estão a produzir, os pesquisadores estão a produzir as atividades e precisam deste reforço. Então, há aqui também, em simultâneo, informações que ajudam o estudante na hora de preencher o que é o paradigma de investigação, porque o sistema, ele não obriga o orientador a introduzir estes dados. A partir do momento em que o orientador cria e partilha e dá acesso ao seu orientando, o orientando tem autonomia para ir introduzindo os dados. Então, pode haver dúvidas, principalmente para estudantes que estão numa fase de iniciação científica, de compreender o que é necessário descrever em cada uma das etapas. Pois o sistema também apresenta, digamos, um referencial teórico, sintético e resumido, mas para cada uma das etapas. Então, este é um software que apoia a gestão dos projetos de pesquisa e o acompanhamento, particularmente, de grupos, não é? Eu tenho, se não me falha a minha memória, pelo menos 15 ou 16 estudantes de TCC, mais uns 5 ou 6 de mestrado, mais uns 2 de doutorado. Então, é um volume muito grande para fazê-lo de uma forma muito sintética, e aqui eu consigo fazê-lo de uma forma bem mais sistematizada, organizada. Eu estou, de facto, a pensar, depois de ter feito a utilização durante um tempo e de introduzido vários dados, a fazer um investimento para adquirir este software. Outro desafio é como continuar a promoção do conhecimento científico no atual contexto. Eu vou partilhar convosco duas experiências que durante este período já eu colaborei não só como pesquisador, como palestrante, mas também auxiliando na organização de alguns eventos que, de certa forma, tinham em vista partilhar conhecimento da pesquisa. Bom, como eu referi, uma das atividades que estou a trabalhar neste momento, que é um projeto de extensão universitária, mas de uma extensão universitária também com ramificação para a área da pesquisa, que é o projeto de Políticas Públicas em Educação, Tecnologia e Inovação no Desenvolvimento Curricular, que é feito com uma universidade nas Honduras. Como é que nós estamos a trabalhar? Nós estamos a trabalhar com reuniões e videoconferências realizadas através, utilizamos o StreamYard, e depois o StreamYard ele permite fazer a transmissão
para um canal do YouTube. E aqui trata-se de um projeto que nós temos uma reunião com 5 elementos, apenas eu aqui do Brasil, os 4 aqui que estão na imagem são das Honduras, mas depois fazemos a transmissão para vários professores da universidade que têm campos em vários espaços do território das Honduras. Então, este é o modelo que estamos a usar aqui. Mas foi também o mesmo modelo que permitiu, já no período também da pandemia, colaborar com a organização de um seminário luso-brasileiro de educação e que acabou, mesmo sendo realizado à distância, por reunir um vasto leque de palestras sistematizadas, organizadas e disponíveis na forma de um portfólio digital que está disponível no canal do YouTube, que é exatamente Seminário Luso-Brasileiro, de um conjunto de temáticas especificamente voltadas para a área das metodologias da pesquisa. Então, este foi o modelo, estas foram as tecnologias, StreamYard e a combinação com a transmissão através do canal de YouTube. E como é que podemos fazer o apoio para tarefas relacionadas mais com coleta de dados e escrita científica? Aquelas tarefas que muitas vezes os nossos orientandos têm também algumas dificuldades. Bom, em muitos casos, pequenas tarefas, eu estou a sugerir aos alunos que têm a oportunidade de fazer aplicação de entrevistas ou de questionários à distância, a utilizarem ferramentas que já conhecem, no caso o formulário da Google, que depois eles exportam para planilhas de Excel e aí fazem algumas análises de dados, seja de uma forma mais trivial, seja com a utilização das tabelas e dos gráficos dinâmicos. Em alguns casos, há sempre a dificuldade de, após a obtenção destes dados em formato digital, seja uma entrevista à distância ou a visualização e a coleta de dados através de um vídeo, de como fazer a transcrição. Então, o que eu estou a indicar aos estudantes e a fazer em alguns casos de projetos que estou a acompanhar, é sugerir, por exemplo, no caso da transcrição dos áudios provenientes ou do próprio áudio ou, inclusive, de um vídeo, na situação de poderem realizar entrevistas à distância. Eu sugiro, bom, o Web Speech API é um aplicativo muito simples da Google, que faz a transformação do áudio, seja proveniente de apenas só o arquivo áudio ou do áudio incorporado num vídeo, mas falo de uma forma contínua, sem, por exemplo, fazer um cuidado com a pontuação. Mas é uma ajuda já muito significativa para fazer a transcrição que é necessária para este tipo de trabalho. Existem outros casos, um outro caso que eu também já utilizei, já experimentei e que acho extremamente interessante e muito eficiente, é do AmberScript, que é para a transcrição também, então, das entrevistas. No caso, o AppSpeech é um aplicativo gratuito, o AmberScript não é gratuito, ele tem, se não falha a minha memória, acho que é 1 hora ou meia hora de duração de áudio, que é gratuito. Se depois nós quisermos, tem alguns planos, ou por horas, ou por período de tempo, mas este é muito mais profissional e que já surge a transcrição com a pontuação inclusive. Já fiz uma breve exploração pelo Dragon, mas não tão aprofundada quanto fiz pelos outros dois. Então, estas são algumas sugestões que eu estou a indicar como apoio para os trabalhos que vou acompanhando em relação especificamente a esta matéria de coleta e de análise destes dados. Oriento, às vezes, os alunos também para a utilização de aplicações bem simples, como a questão dos aplicativos para a criação das nuvens de palavras, principalmente para aquele processo de uma leitura flutuante, aquela leitura inicial após uma coleta de dados, em que queremos ter uma perspectiva global e inicial que permita os nossos dados falarem, não é? Quem sabe para depois daqui se aprimorar ou ser um contributo para a construção de uma primeira estrutura de análise dos nossos dados, seja
para fazer uma análise naquilo que é a lógica da análise de conteúdo proposta por Pardin ou outra qualquer metodologia. Então, indico muitas vezes este tipo de aplicativos. Para também ajudar os estudantes nesta matéria da escrita científica, em alguns casos há sempre muitas dúvidas, como a formatação das normas da ABNT, sugiro projetos, por exemplo, este é o caso do MOR, que é um projeto da Universidade Federal de Santa Catarina, que permite aos estudantes facilmente conseguirem conhecer como é que é o padrão da norma para a referência de um artigo, de um periódico, de um documento jurídico, de um filme, de uma monografia, de um livro, de um capítulo de um livro, etc. E isto é algo que os ajuda e nos ajuda também nós, porque eu também sou muitas vezes utilizador deste tipo de aplicação. E noutros casos eu ajudo com a utilização de sistemas para a gestão de referências bibliográficas. E porquê é que eu estou, no caso, a falar do Mendeley, apesar de nós termos o Mendeley, o Zotero, o EndNote, são vários aplicativos que existem para esta área, porque além de eles de terem a vantagem de nos auxiliarem na produção das referências bibliográficas, eles são ótimos sistemas de informação para nós fazermos pesquisas. O exemplo que está aqui desta tela é o ambiente do meu Mendeley, e podem ver que nós temos aqui várias referências introduzidas, podemos criar pastas, que às vezes são pastas de capítulos, podemos ter aqui referências que são adicionadas sem o arquivo em PDF, outras têm o arquivo, então na hora de eu fazer uma pesquisa dentro do portfólio de textos, de referências que eu tenho dentro do Mendeley, ele faz uma pesquisa, inclusive é dentro dos textos. Então imaginem a vantagem que é procurar uma referência, por exemplo, sobre inclusão, sobre inovação, sobre desenvolvimento, e essa referência ser pesquisada não apenas no título do texto, não apenas no resumo, não apenas nos termos-chave que são cadastrados na hora em que temos que adicionar a referência, mas inclusive ele procura no interior do próprio arquivo. Então isso torna a nossa organização e o nosso planejamento do texto que vamos inserir, seja num artigo, seja na dissertação, na tese, de uma forma muito mais rápida. Mas especificamente eu trouxe para aqui o Mendeley para mostrar uma funcionalidade do Mendeley que eu acho muito interessante para a situação do acompanhamento da pesquisa num cenário de isolamento como aquele que nós vivemos. Que é o quê? Ele permite, através da criação de grupos, e nós podemos criar grupos com nomes que é o nosso projeto de pesquisa, que é o nome de um orientando, ou outra temática, e colocar estes grupos com uma partilha atribuída a convidados. Esta partilha é feita através de adicionar uma lista de endereços de e-mail, e esses e-mails que correspondem a um pesquisador, a um orientando, vai permitir que esse orientando também na sua casa tenha acesso à pasta que eu, professor, eu, orientador, partilhei. E isso vai fazer com que no momento em que eu coloco no Mendeley, gestor de referências bibliográficas, uma referência, o orientando também no seu Mendeley vai ter acesso a esta mesma referência. Então, na hora em que ele tenha que fazer uma citação desse texto, ele não tem mais que adicionar no seu Mendeley esse texto ao CDE, dizer qual é que é o título, que é Manual de Osmo, dizer qual é que é o ano da publicação, não. Como eu faço isso numa pasta partilhada no Mendeley, ele também já vai ter no seu Mendeley essa mesma partilha. Então nós podemos colaborativamente alimentar e introduzir referências bibliográficas para vários orientandos ou para, inclusive, vários membros de um grupo de pesquisa. Então esta é uma funcionalidade que eu passei a utilizar com alguma frequência já antes da situação da pandemia e que agora, aqui nesta proposta, eu achei que seria curiosa de passar para todos vós. Como dar resposta aos processos, por exemplo, de análise de dados qualitativos? Bom, eu utilizo muito, já há algum tempo, um software que é o WebQDA. Porquê o WebQDA?
Por que não o NVivo ou outra aplicação? Bom, porque da minha caminhada académica, já ainda, aliás, em Portugal, por uma questão de redes de conhecimento e de participação em eventos, eu acabei por conhecer o WebQDA. Eu era utilizador do NVivo, que tive a oportunidade de conhecer por um convite de uma professora da Universidade do Minho, mas um tempo depois conheci o WebQDA, comecei a fazer uma exploração e, na época, eu achei que a curva de aprendizagem para mim do WebQDA foi mais rápida do que a curva de aprendizagem na época do NVivo. E passei a utilizar e sabem como são estas coisas. Nós familiarizamos com uma aplicação e se ela vai respondendo às nossas necessidades, acabamos por criar uma fidelização. E foi isso que aconteceu. Eu já sou usuário já há muitos anos do WebQDA e sou porque ele atende as expectativas e as necessidades que eu tenho na análise qualitativa e também porque me permite saber que é um sistema que, ao longo do tempo, tem tido várias atualizações. Há uma equipe de gente com um know-how muito grande na área da metodologia da pesquisa e, de facto, acompanham as necessidades que são colocadas a este nível. E, neste momento, eu estou a partilhar convosco o WebQDA porque ele tem a possibilidade, graças ao facto de ser uma ferramenta que não se instala no nosso computador, ela está disponível online, então tem uma dimensão colaborativa que me permite estar, enquanto pesquisador, a acompanhar a introdução e o tratamento e a análise dos dados dos meus orientantes de qualquer parte do mundo. Então aqui está o exemplo de uma tela de um projeto desenvolvido com um orientando da Unilab, um projeto na área das relações internacionais, onde nós temos várias entrevistas transcritas sobre a temática e que, após o acesso a cada um dos textos destas entrevistas, nós podemos fazer a seleção de algumas unidades de análise e fazer tradicional atribuição de categorias, fazendo a aplicação da técnica de análise de conteúdo. O acesso é feito por mim, pode ser feito também pelo orientando, pode ser feito por um convidado que nós queremos, em determinado momento, convidar para que dê um parecer técnico em relação à organização do nosso sistema de categorias. Então, nós podemos pedir para que a validação da nossa estrutura de categorias possa ser realizada por especialistas. Como sabem, é uma técnica muito frequente neste tipo de análise de dados. Então, se existe um especialista no México, na França, na Itália, eu posso pedir que ele tenha acesso aos meus dados através de soluções deste género e ele fazer uma contribuição remota para que o trabalho fique mais enriquecido e que haja uma consistência metodológica nessa análise. O sistema permite, aqui estamos numa área que é a área da codificação, ele está organizado de uma forma muito genérica na área das fontes, que é onde nós colocamos os dados. Eles podem estar em vários tipos de fontes, podem ser fontes em texto, resultante das transcrições de dados, podem ser fontes em texto que é análise documental, podem ser portarias, decretos-leis, também tudo em formato documental e em texto, podem ser arquivos áudio ou arquivos vídeo também, e nesse caso nem seria necessário fazer transcrição, não que o software faça a transcrição do áudio ou do vídeo, o WebQDA não faz isso, mas eu posso codificar ou classificar ou atribuir categorias sobre o próprio arquivo áudio ou sobre o próprio arquivo em vídeo, e nesse caso nem seria necessário fazer as transcrições. E além disso, é possível também trabalhar como fonte interna com imagens, não é? Muitas pessoas que trabalham, sei lá, na área das artes, na área de pintura, que é também naturalmente a área das artes, mas, por exemplo, trabalham muito com imagens, já pensa a área da arquitetura, a área de observação, por exemplo, de estágios, todas essas pesquisas que se socorrem da imagem podem também, com softwares semelhantes ao WebQDA, estou a falar especificamente do WebQDA, mas outros também permitem, fazer a classificação e a análise, por exemplo, de conteúdo sobre o próprio imagem, sobre partes, então, dessa imagem.
Outra área é a área da codificação, onde nós criamos os nossos códigos, ou a nossa estrutura de categorias, que é a imagem que está aqui apresentada, e à medida que nós vamos fazendo a atribuição de partes do texto, ou partes do vídeo, ou partes do áudio, ou partes da imagem, ele vai reunindo a frequência com que essas unidades de análise foram integradas em cada uma das categorias e, de uma forma simples, podemos rapidamente verificar onde e quais foram as unidades de análise presentes em que tipo de dados. A possibilidade depois na área de questionamento de fazer matrizes de análise de dados, cruzando algumas informações. Aqui o caso é o cruzamento que resulta numa matriz que compara a cooperação por países em resultado da pesquisa que foi feita, que era sobre a estratégia de internacionalização da instituição e as ações de cada um dos institutos, ou se quisermos das faculdades. Verificámos aqui que há um país que tem aqui um conjunto de referências, que era a Guiné-Bissau, e clicando nesta categoria, mesmo na matriz, também temos acesso aos dados. E onde está aqui a vantagem? É que eu consigo também, na área de gestão, e isto é o que particularmente é relevante para a nossa sessão de hoje aqui, que falamos sobre como as tecnologias nos podem ajudar no contexto remoto de acompanhar os projetos de pesquisa, é que eu tenho uma área de um fluxo de trabalho que eu posso organizar, gerenciar e sistematizar com os meus orientandos em relação à forma do tratamento dos seus dados, dizer e marcar o que foi feito, o que está por fazer, o que é preciso ainda executar, colocar observações, ou seja, indicações e notas para o orientando e convidá-lo na área de gestão de utilizadores a ter acesso à área onde vai ser feita a introdução e o gerenciamento dos seus dados. Então é uma aplicação que julgo que se integra muito bem no desafio que nós presentemente vivemos. Como disponibilizar informações aos pesquisadores, não é? Olhem, já há algum tempo, isso não é agora do fenómeno da pandemia, que eu me preocupo em ter condições de dar acesso às informações aos meus orientandos, não é? Os orientandos têm sempre um conjunto de dúvidas, um conjunto de necessidades que são comuns, seja um orientando mais da área da educação, orientando mais na área da inovação no setor público. Eu atuo um pouco nas duas áreas, na área da administração pública, porque é esse o meu vínculo com a Unilab. Eu trabalho na área da inovação no setor público, a área das relações internacionais e a área do comportamento organizacional. São as minhas três áreas de concentração no curso de administração pública, onde atuo na Unilab. Mas muitas vezes, fruto de projetos de pesquisa, eu atuo também na área da tecnologia educativa e das ciências da educação. Então, há questões que são comuns a todas as áreas, nomeadamente a partilha de informação sobre metodologia da pesquisa, sobre elementos para tratamento dos dados. Como é que eu faço isso? Olha, eu há algum tempo que decidi criar um site com uma tecnologia muito simples, que qualquer um de nós hoje tem imensas tecnologias que nos permitem criar sites. Eu utilizei o Webley, que é um serviço gratuito para construção de sites, e organizo já há algum tempo informação sobre metodologia da pesquisa. Aqui está um exemplo de uma imagem de um espaço dedicado à bibliografia sobre metodologia da pesquisa, que eu atualizo com alguma frequência. Poderiam dizer, professor, mas não pode fazer isso numa pasta partilhada no Google Drive? Claro que sim, ou na Dropbox. Eu faço desta forma com uma outra perspectiva. É uma perspectiva também de disseminação também do meu trabalho. Então, é um espaço que talvez, na maior parte dos casos, ele seja acessado pelos meus orientandos ou às vezes pelos meus alunos, mas acaba por, sendo um espaço público, de ter também uma oportunidade de divulgar naturalmente também o meu trabalho. E não é só por isso, é porque eu julgo que esta questão da disseminação do conhecimento é uma responsabilidade muito séria e que nós, enquanto pesquisadores, particularmente de universidades públicas, mas de todas as universidades, naturalmente, devemos de ter, que é de tornar o conhecimento público. Então, eu sistematizo essas informações neste site. O exemplo que está aqui é, por exemplo, uma seleção de documentos que os alunos podem baixar facilmente e que estão organizados por exemplo, bibliografia referente a instrumentos de coleta de dados,
bibliografia referente à validade, como trabalhar e conhecer a validade na pesquisa, de tecnologias aplicadas à pesquisa, e todas essas informações, e eu também fiz questão de registar aqui estes endereços, são endereços que têm informação sobre tecnologias de apoio à pesquisa, que eu aproveito para deixar a referência, e algumas destas tecnologias que eu apresentei aqui e outras que não coube integrar aqui, elas estão disponíveis, identificadas, aliás, nesse endereço de TIC na pesquisa. Está sistematizado com o nome do aplicativo, um pequeno resumo e, em muitos casos, inclusive, um link para um tutorial ou um guia, um manual em formato PDF. Está também disponível um link para a bibliografia sobre metodologias da pesquisa, que corresponde à imagem do slide anterior, e também algo que muitas vezes os estudantes têm necessidade, que é conhecer repositórios científicos. Curiosamente, eu sei que a UFMA tem nos seus serviços de documentação uma ótima indicação a este nível, com muitos repositórios, mas eu acabei por também sistematizar alguns, às vezes mais próximos dentro das minhas áreas de conhecimento, e tenho reunidos, pelo menos, se não me falha a minha memória, cerca de 40 a 44 repositórios científicos também nesse endereço. Então, de uma forma global, esta é a ação, ou estas são as ações que eu estou, neste contexto de pandemia, a realizar e a tentar que me ajudem a manter uma comunicação e um desenvolvimento regular, ou o mais regular possível, na articulação e no desenvolvimento dos projetos de pesquisa e, particularmente, no acompanhamento que tenho realizado, não se interrompeu de modo algum, com os meus estudantes que estão em caminho para a execução das suas dissertações, das suas teses ou dos seus TCCs. Então, ficam aqui estas notas e eu espero que sejam notas de partilha para que possa agora, um momento mais especial, articular e trocarmos algumas impressões em conjunto. Então, muito obrigado pela atenção.